essa questão 114, o seu texto ele vai abordar o impacto das áreas urbanas na variação de temperatura ao longo do dia, especialmente por causa do uso do concreto em locais de superfícies naturais. O texto ele menciona que a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima ao longo do dia, ela vai ser influenciada pela forma como os materiais absorvem e armazenam o calor. Nos grandes centros urbanos, por exemplo, há muito concreto, há muito asfalto, e esses materiais, por possuírem baixo calor específico, eles aquecem e esfriam de forma muito rápida. A consequência imediata disso é que nós vamos observar uma maior variação de temperatura, mais calor durante o dia. E quando você compara com áreas naturais, superfícies com água, com vegetação, onde você vai ter alto calor específico, principalmente em locais que têm muita água, nessas regiões, nesses locais, há uma maior absorção do calor, sem que você tenha uma variação muito brusca na temperatura. Consequência disso, você vai ter uma menor amplitude térmica, ou seja, você vai ter um clima mais estável ao longo do dia. E o que, que o texto propõe? Ele vai sugerir uma forma de analisar esse impacto, comparando uma área de concreto com uma área equivalente alagada. E vai buscar ver como a temperatura varia em cada caso ao receber a mesma quantidade de radiação solar. Dessa forma, o Enem busca saber qual seria a razão entre a variação de temperatura nas áreas concretadas e nas áreas alagadas. Então, vamos considerar que nós tenhamos o mesmo volume de concreto e de água, e os dois estão recebendo a mesma quantidade de radiação. Ou seja, os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor. Calor esse que vai provocar uma variação de temperatura. Então, nós temos aqui um calor sensível. Eu posso, através desse calor sensível, descobrir qual é a variação sofrida pela temperatura. A variação sofrida pela temperatura vai ser a razão entre o calor recebido e o produto entre a massa e o calor específico. Vamos deixar essa criança quieta aqui. Ó. Veja, o que, que a questão quer saber? Ele quer que você calcule a razão entre as variações de temperatura. Ou seja, ele quer a razão entre a variação de temperatura sofrida por quem? Pelo concreto e a variação de temperatura sofrido pela água. Ora, a variação de temperatura sofrida pelo concreto vai ser a quantidade de calor recebida dividido pela massa do concreto vezes o calor específico do concreto. E a água, a mesma coisa, quantidade de calor recebida pela água, massa de água, calor específico da água. Como eu tenho uma divisão de fração, repete a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Como a quantidade de calor é a mesma fornecida para o concreto e para a água, eu posso cortar. Então, a razão entre as variações de temperatura vai ser dada pela massa de água, calor específico da água, massa do concreto, calor específico do concreto. Mas, Alex, o texto não fornece a massa, mas ele dá densidade. Lembrando aqui, eu vou botar aqui no cantinho que densidade é massa sobre volume. Então, a massa de um objeto é o produto entre a sua densidade e o seu volume. Ora, o que, que seria a massa de água, então? A massa de água é a densidade da água que ele fornece e o volume.
E a massa do concreto é a densidade do concreto vezes o volume. Como o texto manda você usar o mesmo volume de água e de concreto, né, esses volumes eu posso cortar, tá? Lembrando que a gente tem que multiplicar ainda pelo calor específico. Ora, ora, ora. O que que sobrou? Densidade da água, calor específico da água. Densidade do concreto, calor específico do concreto. Agora é só substituir. Qual é a densidade da água? 1.000 quilogramas por metro cúbico. E qual é o calor específico da água? Calor específico da água está aqui, ó, 4,2 joules por grama, grau Celsius. Embaixo, qual é a densidade do concreto? 2.500. E qual é o calor específico do concreto? 0,8. Fazendo essa conta, 1.000 vezes 4,2 dá 4.200. 2.500 vezes 0,8 dá 2.000. Isso vai dar uma razão de 2,1. O que que significa isso? Significa que o concreto ele esquenta 2,1 vezes a mais que a água, sobre as mesmas condições de sol. Olhando para as nossas opções, gabarito, letra B de bola.